Quando a gente fala em autoconhecimento na orientação profissional, muita gente pensa logo em uma pergunta: do que você gosta? E essa é uma pergunta muito importante, só que ela é insuficiente. Porque se o processo de orientação profissional se limita a descobrir gostos, ele corre um sério risco de ficar superficial. Afinal de contas, gente, gostar de biologia não significa necessariamente querer fazer medicina. Gostar de conversar com pessoas não significa necessariamente querer fazer psicologia. Gostar de escrever não significa necessariamente querer fazer jornalismo, ou letras, ou direito. O gosto pode ser uma pista, só que ele não é uma resposta. E na orientação profissional, o autoconhecimento precisa ir muito além disso. Ele precisa ajudar o orientando a compreender melhor os seus interesses, os seus valores, os seus critérios de escolha, os seus medos, as suas idealizações, as suas influências e o modo como ele se posiciona diante do futuro. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso. Por que autoconhecimento na OP não é simplesmente perguntar do que você gosta? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Nani, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e há cerca de 18 anos eu trabalho com orientação profissional e de carreira. Ao longo desse tempo, acompanhando adolescentes, universitários, adultos em processo de escolha, de reescolha, de transição, eu fui percebendo uma coisa com muita clareza. O autoconhecimento é uma das partes mais importantes da orientação profissional, mas ele também é uma das partes que mais pode ser empobrecida quando é tratado de forma apressada. Porque autoconhecimento não é fazer uma lista de gostos, não é só perguntar quais matérias que o orientando prefere, não é só identificar os interesses. Tudo isso pode fazer parte, só que não dá conta da complexidade da escolha. Então vamos lá para o nosso ponto 1. O primeiro ponto é esse: gosto não é sinônimo de escolha profissional. Isso pode parecer muito simples, só que é muito importante. Às vezes, o orientando ele chega dizendo: eu gosto muito de artes, ou eu gosto muito de cuidar de pessoas, ou eu gosto muito de tecnologia. E se o orientador não tiver cuidado, ele pode transformar rapidamente esse gosto em uma direção profissional. Só que a pergunta precisa ser outra. O que exatamente aparece nesse gosto? Quando alguém diz que gosta ali de artes, por exemplo, pode estar falando de criação, de expressão, de estética, de palco, de bastidor, de reconhecimento, de liberdade ou até de um espaço pessoal de elaboração. São coisas muito diferentes. Quando alguém diz que gosta, por exemplo, de cuidar de pessoas, isso também pode significar muitas coisas. Pode ter a ver com saúde, pode ter a ver com escuta, com ensino, com acolhimento, com liderança, com responsabilidade, com desejo de ajudar, ou até com uma posição muito antiga na dinâmica familiar. Então o gosto, ele precisa ser sempre investigado, ele não pode ser tomado como conclusão. Na orientação profissional, o gosto é o ponto de partida, não o ponto de chegada. E vamos seguindo para o nosso ponto 2. O segundo ponto é que o autoconhecimento precisa incluir os valores e os critérios de escolha. Porque uma pessoa, ela não escolhe só com base no que ela gosta. Ela escolhe também com base no tipo de vida que ela deseja construir, no que ela considera importante, no que ela teme ali perder, no que ela espera conquistar, no que ela entende, por exemplo, como sucesso, no que ela associa a segurança, a realização, a liberdade, ao reconhecimento, ao dinheiro, à estabilidade ou à qualidade de vida. E muitas vezes o orientando ainda não sabe nomear esses critérios. Muitas vezes ele diz assim: eu gosto dessa profissão. Só que quando a gente aprofunda, percebe que ele gosta da imagem daquela profissão. Ou gosta do status, ou gosta da ideia de estabilidade, ou gosta porque alguém importante ali que ele admira é dessa área, ou gosta porque parece uma escolha segura, ou porque parece uma forma de se diferenciar da família dele. Percebe? A escolha profissional, ela envolve muito mais do que interesse. Ela envolve valor, envolve expectativa, envolve fantasia, envolve medo, envolve projeto de vida. Por isso, o autoconhecimento na OP precisa ajudar o orientando a responder certas perguntas, como, por exemplo, o que é importante para mim em uma profissão? Que tipo de rotina que eu imagino que eu quero ter?
Que tipo de reconhecimento eu busco no meu trabalho? Que tipo de lugar, né, que o trabalho vai ocupar na minha vida, na vida que eu desejo ter? Do que eu não quero abrir mão? Isso amplia muito a qualidade da escolha. Se você trabalha ou tem interesse em trabalhar com orientação profissional e de carreira, aproveita para se inscrever aqui no canal. Aqui no OPC em Foco, eu compartilho reflexões sobre a prática da orientação profissional, a condução dos processos e os cuidados técnicos que ajudam o orientador a atuar com muito mais segurança e muito mais profundidade. E se esse tema faz sentido para você, continua aqui comigo, porque esse é um ponto central para não transformar autoconhecimento em uma etapa superficial ali do processo. E vamos seguindo aqui então para o nosso ponto 3. O terceiro ponto é que o autoconhecimento também precisa considerar o modo como o orientando escolhe. Porque não basta saber do que ele gosta, é preciso observar como ele se relaciona com a escolha. Ele consegue se implicar, por exemplo, na decisão? Ou ele espera que alguém escolha ali por ele? Ele sustenta uma possibilidade por algum tempo? Ou ele muda de ideia sempre que aparece ali uma dificuldade? Ele pesquisa com profundidade? Ou ele fica preso a imagens ali idealizadas das profissões? Ele escolhe tentando agradar os pais ou tentando se opor a eles? Ele tem medo de errar? Tem medo de frustrar alguém? Medo de não ser bom o suficiente? Tudo isso faz parte do autoconhecimento e orientação profissional. Porque a dificuldade, muitas vezes, não está apenas em encontrar uma profissão interessante. A dificuldade está em se posicionar diante da escolha. E esse é um trabalho muito mais delicado, gente. Por isso, quando a OPC ela é bem conduzida, ela não ajuda só orientando a conhecer profissões. Ela ajuda orientando a se conhecer no processo de escolher. E isso faz muita diferença. E o nosso quarto ponto é que o autoconhecimento precisa conversar com a realidade. Esse é um cuidado fundamental, porque às vezes o orientando, ele fala de si de um jeito muito idealizado. Ele diz, por exemplo, que ele quer liberdade, mas ele não sabe o que essa liberdade significa na prática. Ele diz que quer estabilidade, mas ele não conhece os caminhos reais dessas profissões que ele está considerando. Ele diz que quer ajudar pessoas, mas ele nunca pesquisou a rotina concreta das áreas de cuidado. Diz que quer trabalhar com criatividade, só que não sabe como que essa criatividade vai aparecer no mercado. Então, o autoconhecimento não pode ficar separado da pesquisa de realidade. Ele precisa ser colocado em diálogo com o mundo profissional. Porque uma coisa é o orientando dizer, eu gosto disso. Outra coisa é ele compreender como que esse interesse aparece em uma profissão, que rotina que essa área exige, que formação que é necessária, que habilidades que são mobilizadas, que renúncias podem estar envolvidas, que possibilidades concretas que existem. É nessa articulação entre sujeito e realidade que a escolha vai ficando realmente mais consistente. Não é só olhar para dentro e também não é só pesquisar profissões fora, é fazer as duas coisas conversarem. Então, para resumir nossa conversa de hoje, autoconhecimento na orientação profissional não é simplesmente perguntar do que você gosta. Essa pergunta, ela pode abrir uma conversa, mas ela não sustenta sozinha um processo de escolha. O orientador, ele precisa ajudar o orientando a compreender o que aparece por trás dos gostos. Precisa investigar ali os valores, os critérios, expectativas, medos, influências, idealizações. Precisa observar como que o orientando se posiciona diante da escolha. E precisa articular tudo isso com a realidade das profissões e do mundo do trabalho. Porque o objetivo da OP não é transformar gostos em cursos. É ajudar o sujeito a construir uma escolha mais consciente, mais possível e mais sustentada. E para isso, o autoconhecimento precisa ser trabalhado com profundidade. Não como uma lista de preferências, mas como uma parte viva do processo. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo, compartilha com alguém que também trabalha ou quer trabalhar com orientação profissional. E se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos episódios do OPC em Foco.
Nos próximos vídeos, eu vou continuar trazendo reflexões sobre a prática da orientação profissional, a condução dos processos e os cuidados que ajudam o orientador a atuar com mais segurança, método e profundidade. Porque perguntar do que você gosta pode até iniciar uma conversa, mas uma boa orientação profissional precisa ir muito além dessa pergunta.